novo. Então, o Pedro está preparado ali atrás para qualquer coisa ouvir. Então, deixe-me ver se consegui ligar. Tá, ok. Então, os textos que nós acabamos de ouvir, obviamente, eles são textos que, basicamente, em todas as igrejas vão ser lidas durante as próximas semanas. Então, eu escolhi aquelas e incluí primeiro João, capítulo 1, porque o que nós acabamos de ouvir, a história do nascimento de Jesus, quando a palavra eterna se tornou carne, a encarnação. Hoje eu gostaria que estudássemos como a encarnação, o nascimento de Jesus é um evento único e diferente na história. E quais são as suas ramificações para nós? No começo do nosso estudo, quero ser muito claro acerca de o que estamos e o que não estamos a estudar. Estamos a tratar de encarnação da palavra eterna. Não, ouça bem, não estamos a falar sobre a ideia de que as almas de um ser vivo que após a morte retorna à vida com outro corpo. A ideia que as almas dos seres vivos que após a morte retornam à vida com outros corpos, chama-se reencarnação. E não estamos a falar sobre reencarnação. A encarnação de Jesus aconteceu uma vez e é um evento único. A Bíblia não apresenta nem apoia a ideia de reencarnação. Jesus, segundo a Bíblia, não foi criado e sempre existiu. Não há um tempo em que a palavra eterna não existia. O nosso estudo hoje vai focar-se em como a encarnação de Jesus é um evento único e singular na história. E como este facto pode ter efeitos nas nossas vidas. E talvez estejas a pensar que já ouviste pessoas a falar sobre outras religiões que apresentam um Deus que se encarnou e até nasceu de uma mulher. Existem pessoas, sejam estudiosas ou seguidores de outras religiões, credos, filosofias, que falam que a vinda de Jesus, a sua encarnação até nascer de uma mulher, não é um evento único. Dizem que os apóstolos juntaram lendas e ideias de outros deuses e religiões para que Jesus ficasse visto como um Deus. Podemos comprar livros, nós podemos seguir pessoas nas redes sociais, ver ensinamentos na net, YouTube, que ensinam tais ideias. E o facto é que estamos a viver hoje em dia num Portugal em que existem muitas religiões, pessoas muito ligadas à espiritualidade e nós temos de defender a nossa fé. O facto que Jesus, o evento de Ele encarnar-se, é um evento único na história da humanidade. Vamos ver se as evidências referenciadas acerca de deuses diferentes, ideias diferentes, pessoas para provaram e
demonstrarem que a biografia de Jesus não é única. Vou repetir. Nós vamos investigar vários casos que são comuns, que pessoas usam para tentar mostrar que Jesus não é uma coisa ou uma pessoa especial. Agora, é importante lembrar-se que a situação, o contexto, o âmbito em que Jesus se encarnou, em que ele cresceu, morreu e ressuscitou, aquele contexto em que os cristãos viveram, teve muitos deuses. No Império Romano existiam muitos deuses. Acabamos de ler primeiro João capítulo 1, e João diz que Jesus veio e existiam muitas trevas quando ele veio. A situação em que Jesus nasceu, encarnou, em que os primeiros cristãos viveram, era uma situação das trevas. Muitas coisas falsas, ensinamentos, deuses falsos, na cultura romana. E a cultura romana não tinha dificuldades de absorver e assimilar deuses de outras culturas. Mas judeus não fizeram isso. Os judeus não fizeram isso. Eles mantiveram que o Deus revelado nas Escrituras hebraicas era o Deus único. Quando ouvimos que os apóstolos juntaram as lendas e os primeiros cristãos juntaram ideias de outras religiões, é importante investigar se isso é verdade ou não. E vamos fazer isso hoje. Primeiro caso, vamos ver 4 casos diferentes. Primeiro caso, o Deus Dionísio. O Deus grego equivalente ao Deus romano Baco. Era Deus de ciclos vitais, das festas, do vinho e, mais sobretudo, da intoxicação. E da intoxicação que funde o bebedor com a deidade. Era filho de relação sexual entre o Deus Zeus e a sua mulher Hera. Hera exigiu que Zeus revelasse a sua glória total para que ela a visse. Zeus sabia que aquela revelação da sua glória iria matar a sua mulher, mas fez-o na mesma. E Hera morreu. Mas quando morreu, Zeus descobriu que ela estava grávida. Ela estava grávida. Ele tirou o bebê do ventre de Hera e colocou-o na sua coxa, até Dionísio nascer. Pessoas usam esta lenda para dizer que o nascimento de Jesus não foi especial, porque no Império Romano já existia esta ideia. Mas a história de Dionísio não tem nada a ver com a história do nascimento de Jesus que acabamos de ler. Notem que Dionísio foi o resultado de 2 deuses fazerem sexo. Isso é diferente de Jesus. Jesus não foi o resultado de relações sexuais. Também o relato histórico do nascimento de Jesus explica que Jesus nasceu como todos os bebês. Jesus tornou-se carne porque já existia. Jesus não foi criado. Dionísio não é eterno. Ele foi criado.
e o seu poder era limitado. E promoveu intoxicação na sua adoração para o conhecer. Jesus nunca ensinava o benefício de ficar bêbado, ficar com os copos para conhecer Deus. Não. Em vez de provar que Jesus não é único, o estudo de Dionísio prova que Jesus é único. Segundo caso, é o deus Osíris. Osíris também é conhecido por Alzar, um deus de Egito. Era um deus de mitologia egípcia associado à vegetação e à vida do além. O seu nascimento não foi documentado, mas conforme a lenda, era filho de dois deuses, Gebo e Nut. Osíris foi morto pelo seu irmão, uma família muito amorosa, foi pelo seu irmão e o seu irmão o cortou em pedaços e espalhou todos os pedaços por Egito. A sua irmã, que também era sua mulher, Ísis, juntou os pedaços para as enterrar. Outras lendas dizem que ela ressuscitou Osíris. Mas, uma vez, veja como esta lenda é muito diferente em comparação dos relatos acerca de Jesus. Osíris não é eterno. Foi o resultado dos deuses e o seu poder era limitado. E a sua ressurreição foi pelo outro Deus. Jesus não era o resultado de um acto sexual. Não foi criado. O seu poder não tem limite. Acerca da ressurreição de Jesus, Jesus disse que ele iria ressuscitar a si mesmo. João, capítulo 2, versículo 19 a 21, ele estava ali a falar sobre o templo com os fariseus. Jesus respondeu e disse-lhes que derrubai este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus, eram 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. João capítulo 10, versículos 17 a 18. O Pai ama-me porque estou disposto a sacrificar a minha vida para a receber de novo. Ninguém me tira a vida. Eu dou-a de livre vontade. Tenho poder de a dar e de a recuperar. Na comparação de Osíris e Jesus, mostra claramente que Jesus é único. Não há lendas que entraram nos evangelhos. Terceiro caso, Deus Horus. Na metodologia egípcia, Horus era filho de Deus que acabamos de falar, Osíris, que casou com sua irmã Ísis. Reparem bem a diferença entre Horus e Jesus. Segundo as lendas, Horus foi resultado das relações sexuais de 2 deuses. Jesus não foi o resultado de relações sexuais. Uma coisa interessante e digna de se lembrar é que algumas versões sobre a vida de Horus afirmam que ele foi morto com crucificação. Mas isso é um anacronismo. Anacronismo é um erro em cronologia. Quando um evento ou ação expressada é identificada
numa época, mas falta o alinhamento ou correspondência de provas históricas. Este caso de horas e a sua crucificação é considerado um anacronismo porque a suposta morte de horas foi por crucificação antes de existência da crucificação. Antes do Império Romano começou a usar a crucificação, horas já não existia. Isso é uma mentira. Em relação a horas, tudo está muito claro. A sua concepção e a sua morte não eram semelhantes às de Jesus. Jesus é único. Todos esses exemplos usados para mostrar que pessoas juntam outras lendas para criar um Jesus igual aos outros deuses e para engrandecer a fama de Jesus. Estes exemplos não aguentam uma avaliação. E é muito claro que a história de Jesus é única. Jesus não somente nasceu de uma mulher, mas de uma virgem. Jesus não foi concebido ou gerado com relações sexuais. Jesus não tem princípio. Sempre existiu e os exemplos em cima são o que nós falamos, são deuses que têm princípio e foram criados. Jesus é único. Diga, Jesus é único. Jesus é único. Outro caso. Rama. Rama é um deus hindu. E a lenda disse que a sua mãe, Rainha Kausala, o nome dela, Kausala, ficou grávida. Mas todas as rainhas que viveram com ela no palácio também ficaram grávidas no mesmo tempo. E isso, segundo a lenda, foi celebrado pelas serpentes. E serpentes são santas, coisas santas no hinduísmo. E na celebração do futuro nascimento de Rama, flores caíram do céu. Eu vou esperar ali um segundo para pensar se já ouvimos uma coisa similar. Temos serpentes celebrando esta notícia e flores caíram do céu. A lenda de Rama. Rama não nasceu como um bebê. Ele desceu na forma adulta e tornou-se um bebê quando a sua mãe o pediu. O local do seu nascimento era um palácio real e a sua mãe era rica. E todas as pessoas no palácio estavam preparadas para Rama a nascer. E foi apresentado com um Deus. As primeiras pessoas a receber a Rama eram os ricos e as elites. Somente depois dos ricos, pessoas poderosas, os pobres, foram permitidos a ver Rama. É muito óbvio que as semelhanças com o nascimento de Jesus são bastante diferentes. Veja a diferença. Um anjo anunciou a Maria e depois ao José, sem celebração, sem eventos cosmológicos. Jesus não nasceu como adulto, mas nasceu um bebê. Maria e José não eram pessoas ricas. José teve descendência da família real, sim,
família davídica, mas era pobre. A família pobre, sem palácio, sem poder. Jesus não nasceu num palácio, mas num lugar para animais. Depois de nascer, os seres celestiais, anjos, anunciaram o seu nascimento aos pastores, pessoas comuns e simples. Veja bem uma outra diferença entre os deuses grego-romanos, egípcios e Rama. Não tem provas históricas que tais deuses realmente andaram nesta terra. O fato é que Jesus andava na terra. Há historiadores não cristãos e não judeus que mencionaram Jesus e os seus seguidores. Descreveram nos seus relatos que os líderes judeus não gostaram de Jesus. Tomamos como exemplo Flávio Jositas e Tácitas e um filósofo sírio que se chama Mara Bar Serapion, que eles escreveram nos anos 70 até 116 sobre Jesus. Ele estava incluído nas suas obras, que era uma pessoa real. Também historiadores judeus que não acreditaram que Jesus era o Messias relataram que Jesus era uma pessoa real e era uma pessoa que viveu em Palestina. Era uma pessoa sábia. As pessoas que estavam a seguir Jesus disse que ele fez milagres e foi glorificado. Também nós temos a Bíblia. Os relatos bíblicos são confiáveis. Sabemos que não existe um documento histórico com evidências manuscritas igual à Bíblia. Pessoas que querem negar que a Bíblia é confiável dizem uma das duas coisas. Primeiro, a Bíblia que temos hoje foi corrompida com lendas, e a segunda coisa, que as partes da Bíblia, Antigo Testamento, que fala sobre o Messias, foram escritas muitos anos depois da vida de Jesus. Mas estas duas coisas também temos de investigar. Porque as datas estabelecidas no meio acadêmico, mesmo nos ciclos mais liberais, quer dizer, pessoas que estudaram a Bíblia, elas estudaram, mesmo não são cristãos, e elas pensam que a Bíblia é um livro histórico. Sabe que elas dizem que Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrita na década de 70. Mateus e Lucas na década de 80 e João na década de 90. E quando incluímos pessoas que verdadeiramente acreditam na Bíblia como palavra de Deus, nós podemos saber que os evangelhos foram escritas em datas ainda que estão dentro do período da vida das várias pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus. E isso é importante. É importante porque isso, pessoas vivendo, que estavam presentes quando Jesus andava aqui na terra, elas poderiam, se houvesse em circulação algum ensinamento falso sobre Jesus, elas iriam corrigir aquele ensinamento. Por isso, elas poderiam atuar como parâmetro de correção
caso houvesse em circulação algum ensinamento falso sobre Jesus. E, na verdade, o que aconteceu é que os evangelhos foram escritos e o que nós temos ali são verdadeiramente as coisas que aconteceram. Na verdade, é possível fazer uma comparação muito instrutiva. As duas biografias mais antigas de Alexandre o Grande foram escritas por Arânio e Plutarco, depois de mais de 400 anos da morte de Alexandre, que ocorreu em 383. E mesmo assim, 400 anos depois da vida de Alexandre o Grande, os historiadores consideram estas biografias muito confiáveis. Muito confiáveis. E mesmo assim, sobre as histórias que está ali naquelas biografias, elas aceitam como histórias verdadeiras. É claro que surgiu um material lendário com o decorrer do tempo. Mas isso só aconteceu nos séculos posteriores aos dos autores que escreveram sobre Alexandre o Grande. Por outras palavras, nos primeiros 500 anos, a história de Alexandre é considerado intacta sem lendas. E nós temos os evangelhos que foram escritos muito mais próximo à vida de Jesus, entre 30 e 60 anos depois de Jesus morreu e ressuscitou. Lendas não entraram na Bíblia. Se pessoas querem aceitar livros seculares, como aquela sobre Alexandre o Grande, como verdadeiros, para ser honestos, também têm de aceitar os evangelhos, porque nós temos muito mais evidência que não contém lendas. Os evangelhos são confiáveis e são uma representação honesta sobre a vida de Jesus, seu nascimento, os seus ensinamentos, os seus milagres e a sua morte e a sua ressurreição. A evidência sólida mostra que os evangelhos são testemunhas confiáveis e precisas e corretas. Também, a diferença entre as lendas dos deuses falsos que acabamos de estudar é que elas não têm nenhuma coisa a ver com Jesus. Não podemos esquecer que Jesus cumpriu as profecias acerca do Messias. Além de que no Novo Testamento, também temos o Antigo Testamento. As profecias no Antigo Testamento foram dadas centenas e centenas de anos antes do nascimento de Jesus. Agora, como é que podemos saber que as profecias não foram inseridas ou introduzidas depois do nascimento e depois da vida de Jesus, só para criar uma falsa aparência que Jesus era o Messias? Em 1947, diga, 1947. Eu quero verificar que vocês estão acordados, porque essa é muita informação. 1947, nas cavernas de Qumran, em Israel, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Diga, manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto.
E no correr dos anos, desde a primeira descoberta que os arqueólogos fizeram, descobriram mais manuscritos, ou seja, cópias dos livros do Antigo Testamento. Estas cópias foram feitas antes do nascimento de Jesus. Antes do nascimento de Jesus. E as profecias sobre o Messias que Jesus cumpriu estão nos manuscritos. Nenhuma lenda foi adicionada, nenhuma história de Jesus foi adicionada. As profecias que Jesus cumpriu estão nos manuscritos dos livros do Antigo Testamento que foram feitas antes que Jesus ter nascido, e sabemos que as profecias no Antigo Testamento são verdadeiras e não acrescentadas para fazer Jesus fingir como o Messias. Ele cumpriu todas as profecias dadas centenas e centenas de anos antes do seu nascimento. Tomamos como exemplo Isaías 7, versículo 14, que explica que o Messias nascerá de uma virgem. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emmanuel. Amém? E Jesus, esta profecia foi cumprida. Podemos ver isso em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1. Oséias, como dizer? Oséias, obrigado. Vocês estão acordados. Capítulo 11, versículo 1. O Messias sairá do Egito. Quando Israel, estou a ler o versículo, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E isso, a profecia foi cumprida, Mateus, capítulo 2, 13 a 15. Como é que foi cumprida? Porque elas fugiram, Jesus, Maria e José, fugiram para O Egito. Exatamente. Terceira profecia. Miqueias. Como dizer? Obrigado. 5, versículo 2. O Messias terá de nascer em Belém. O versículo. E tu, Belém, Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Messias iria nascer em Belém. Por que Jesus nasceu em Belém? O que acabamos de ler? Por que José e Maria foram para Belém? Para se inscreverem. Inscreveram? Diga. Mas por quê? Para cumprir. Porque o César mandou, mas por que Belém? Qual é o significado de Belém? É isso. Os próximos versículos. O Messias será um descendente de Davi. Então, Isaías capítulo 11, versículo 1 e Jeremias 5 a 6. Isaías 11, 1. Um novo ramo sairá do tronco de Jessé. Quem era Jessé? O pai de Davi. E da sua raiz brotará um rebento. Jeremias 23, 5 a 6. Há de vir o dia em que escolherei um rei justo, da linhagem de Davi. Esse rei governará o país com sabedoria, cumprindo o direito e aplicando a justiça. No seu reinado, os habitantes de Judá estarão em segurança. O povo de Israel viverá em paz. Será chamado
o Senhor e a nossa justiça. Podemos ver essas profecias? Elas foram cumpridas. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1. Malaquias 3, versículo 11. Um mensageiro virá antes do Messias. O Senhor Todo-Poderoso responde: enviarei o meu mensageiro para que me prepare o caminho. E entrará imediatamente no seu santuário o Senhor a quem procuram, o mensageiro da aliança a quem desejam está a chegar, quem preparou o caminho para Jesus. Diga? João Batista. A profecia foi cumprida, Lucas capítulo 1, Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 11. Há muito mais profecias do Antigo Testamento que foi cumpridas, mas não temos tempo para ler todos. Mas podem fazer um estudo em casa para aprender mais. Podemos ter confiança que Jesus é o único. Ele é o único. Jesus é o único. Nunca existiu um Deus igual. Qualquer outra crença ou religião ou Deus que tenha uma história ou biografia com alguns aspectos similares às de Jesus são facilmente desmentidos quando fazer um estudo honesto. E vemos que Jesus é singular, é único na história. E temos evidências que são sólidas na análises históricas e manuscritos. E temos provas arqueológicas. Obrigado. Implicações para nós. Rapidinho para concluir. Há muitas coisas. Há ideias, filosofias, religiões que podemos aprender. Há muitas coisas nas nossas vidas que poderíamos tornar como um Deus falso. E são deuses criados à nossa imagem. E Satanás usa estes deuses falsos para nos desviar de verdade. Satanás finge como se fosse a verdade, mas não é. Salmos 115. Os deuses delas, estes que nada são, porque não passam de ídolos de prata e de ouro, feitos pelas mãos de meros humanos. Os que os mandam fazer e os que nelas creem são como elas. 2 Coríntios 11, versículo 14. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Nós temos que ter cuidado. É muito fácil ouvir coisas nas redes sociais, na internet, pegar um livro que verdadeiramente são coisas que, isso é muito interessante, brilha um pouquinho, mas não significa é mesmo a luz verdadeira. São coisas que Satanás usa para nos desviar, porque Jesus é único. Também nós podemos ter confiança. Jesus é o Salvador, o Libertador, o Messias prometido que cumpriu todas as profecias. Em Lucas 4, versículos 18 a 20, Jesus estava a ler Isaías na sinagoga. O Espírito do Senhor tomou posse de mim. Por isso me escolheu para levar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos
e para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor. Depois Jesus fechou o livro, devolveu-o a encarregado e sentou-se. Ficaram todos com os olhos fixos nele. E Jesus começou então a dizer-lhes esta parte da Escritura que acabaram de ouvir, cumpriu-se hoje mesmo. Ele cumpriu todas as profecias sobre o Messias. E Ele está pronto para ajudar cada um de nós. Ele quer libertar-nos aos nossos prisões. Ele quer dar vista a nós, porque há muitas coisas que está a cegar-nos aqui neste mundo. Ele quer libertar-nos das coisas que está a oprimir-nos. A Bíblia que temos é a palavra de Deus sem erros. Podemos ter confiança. O que celebramos este Natal? Jesus, a palavra eterna que se tornou carne, Emmanuel, Deus conosco, aquele que veio para libertar os cativos. Jesus que deu a sua própria vida para que tenhamos uma vida verdadeira, mesmo quando este mundo está a cair ao nosso redor. Emmanuel está conosco para nos dar força e ânimo, esperança e paz. Já conheces o Jesus real, pessoal e verdadeiro revelado na Bíblia? Se não tens um relacionamento com Emmanuel, fala conosco hoje. Antes de ir para casa, fala comigo sobre como tu podes ter certeza de que Jesus é o teu Senhor. Porque Ele é único. Diga, Ele é único. Amém. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Jesus, obrigado que tu és único. Não há outro Deus neste mundo. Não há outro Deus real neste mundo. Há muitas coisas, ideias, filosofias que nós podemos tornar deuses, mas são falsas e só acaba a oprimir as pessoas e cegar as pessoas. Liberta-nos, Deus, das coisas falsas, ensinamentos falsos, ideias falsas, Deus falsos, filosofias que querem desviar-nos da tua verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado que tu vieste, tu viste para cá, tu chegaste cá para nos salvar. Muito obrigado. E sim, o meu Amém. Espero que vocês tenham uma boa semana. Não esqueça de fazer inscrições para o próximo culto. Se quiser estudar mais sobre Jesus, temos nossos grupos de crescimento. Também, obrigado pelas as suas ofertas. Pode fazer a oferta ali na caixa, dar a oferta na caixa ou através da MBWay. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada.